Atenção, revisão da vida toda. Veja esse trecho que ninguém tinha mencionado. Recentemente fiz uma live com uma decisão preocupante do ministro André Mendonça e questionei: será que teria o ministro André Mendonça largado a mão dos aposentados? Ou será que a fundamentação dessa decisão não teria sido ir contra a decisão do tema 1102, mas sim uma outra questão de ordem processual? Por exemplo, não teria esgotado todos os recursos. Se você não está entendendo o que eu estou falando, depois desse vídeo, assiste a live anterior, né? A live ali, ó, preocupante, decisão do André Mendonça, que eu expliquei tudo certinho. Agora, sendo direto ao ponto, observe esta fala e a gente já vai fazer os comentários devidos. E presta atenção também na vontade do Barroso em intervir, vocês vão entender e eu já vou fazendo os comentários. Eu quero que você já veja aqui na tela. E se você quiser uma análise completa, mais de 20 revisões que não precisam esperar o STF, entre em contato no WhatsApp do link do comentário fixado ou DDD 61 98522 0420. O atendimento inicial é pelo WhatsApp. Você pode mandar mensagem de texto ou mensagem de áudio e a gente já vai te atender. Aí, claro, a gente vai agendar a nossa videochamada, ficar frente a frente, ou quiser o atendimento presencial no nosso escritório físico na Avenida Paulista, você também pode entrar em contato agendando neste mesmo número, tá bom? Ou procura aí o advogado de sua confiança, que vai dar tudo certo na sua vida. Mas se quiser o professor Nakamura como seu advogado, aí você já entra em contato aí no WhatsApp, a gente já vai trabalhar no seu caso. Muitos clientes já recebendo aumentos nas suas aposentadorias, recebendo suas revisões, recebendo seus atrasados, sem precisar esperar o STF. Entra em contato que você a gente já vai verificar. Tá bom. Agora, eu chamo a atenção para isso aqui, pessoal. Nós damos então sequência ao julgamento das ações diretas 2110 e 2111 com o voto do ministro André Mendonça. Agradeço, senhor presidente. Minha saudação a Vossa Excelência, eminente relator, eminentes pares, Procurador-Geral da República, advogados, advogadas, servidores e servidoras. Serei breve no voto, senhor presidente. Eu acompanho, antecipo ao ministro Cássio Nunes Marques, não obstante, vai fazer algumas considerações em relação ao tópico específico sobre eventual impacto da presente decisão na decisão e no julgamento que se refere ao tema 1102. Não há dúvida que os temas estão interrelacionados. O que remanesce é se há uma consequência lógica de impacto dessa decisão na decisão do tema 1102. Eu trago aqui arrazoado e farei apenas a consignação de que, sem dúvida, há essa conexão, porém, não há uma consequência necessária de impacto. Tanto não há que o fato de existir uma cautelar há mais de 20 anos não prejudicou a análise pelo Supremo do tema 1102. Então, houvesse esse impacto, não poderia ter havido o julgamento do 1102, porque estariam decisões contraditórias. São questões que se interconectam, penso, que se complementam. Elas não se excluem uma à outra necessariamente, salvo se nós dissermos, enquanto plenário, que se exclui. Mas não há essa consequência automática e natural. Então, atribuir essa consequência seria revisar a revisão, ou o julgamento da revisão, com a devida vênia aos entendimentos em contrários. Portanto, assim como o ministro relator e assim como
o ministro Alexandre de Moraes, entendo que não há essa decorrência lógica e natural. O Supremo pode reavaliar as questões? Pode, mas a partir de uma reavaliação, não a partir, na minha visão, de uma decorrência de efeito, de uma relação de causa e efeito por si só. Assim, acompanho o eminente relator julgando improcedentes os pedidos ventilados na ação direta, reafirmando que farei juntada de voto escrito, senhor presidente. Só para eu ter claro, Vossa Excelência, então, nesse momento, ainda não está se manifestando ou já se manifestou sobre a questão da transição? Não, a transição eu vou me manifestar na repercussão. Aqui eu estou julgando constitucional os dispositivos. Inclusive, como há 20 anos está sendo considerado constitucional. Não, mas é porque, veja, o ministro Alexandre de Moraes interpretou conforme a Constituição, julgou parcialmente procedente eu entendo para dar interpretação conforme... Eu não entendo que seja necessário dar interpretação conforme, senhor presidente. Permite. O próprio ministro relator consignou no mesmo sentido que eu. Tanto é assim que há mais de 20 anos nós temos uma decisão nessa mesma seara, no mesmo sentido, o que não prejudicou a decisão da repercussão geral. Permite, presidente? Claro, não. Veja, verdade, o trazido pelo ministro Zanin, a decisão de relatoria do ministro Cirei Sanches, nem tocou nesse assunto. Simplesmente falou que era constitucional. Como, de início, todos falamos na sessão virtual. Inclusive, eu já havia votado acompanhando o relator, nesse caso, só pela improcedência, pela constitucionalidade. Como Vossa Excelência e o ministro Gilmar trouxeram esse assunto, e por isso que eu, desde o início, quis pontuar que parecia exatamente que a ADI estaria sendo usado como verdadeiros embargos infringentes em relação a... Não, então eu retiro e acompanho o relator e vamos tratar na próxima, então, que é o correto. Pronto. É o que eu acho. Eu acompanho o relator e já que Vossa Excelência concordou em tratar na próxima, nós vamos tratar na próxima. Pronto. É que agora Vossa Excelência tinha trazido essa... Na sessão de hoje. Vossa Excelência trouxe isso na sessão virtual. Foi Vossa Excelência que trouxe. Mas eu digo agora... Não, e eu estou convencido da correção da tese. Na medida em que julgamos improcedente e, portanto, declaramos a constitucionalidade da lei, estamos resolvendo ipsi iure também o caso do RE. Não necessariamente, ministro Gilmar. Não necessariamente. Eu penso assim também, até porque, e aí voltando, se chegarmos ao recurso extraordinário, quando o Superior Tribunal de Justiça deixou de aplicar o artigo 3º na sua textualidade, o que ele fez foi declarar incidentalmente a inconstitucionalidade. E aí teria que voltar porque não observou a reserva de plenário. Essa é a discussão lá. É o artigo 10. Não, é isso. É a súmula 10. Essa é outra questão importante, porque na repercussão geral, 6 ministros entenderam que não havia necessidade de aplicar o artigo 97, porque ele deu uma interpretação, não declarando inconstitucional. Eu só estou dizendo que eu continuo a achar e que Vossa Excelência também, em algum momento, achou. Tanto que julgou procedente, em parte, para interpretar conforme. Só porque Vossas Excelências trouxeram essa discussão como embargos infringentes. Eu acho que a discussão ela é embutida. Quando você determina... É inseparável. Se você estabelece que é constitucional e alguém está deixando de aplicar, só há um fundamento para deixar de aplicar uma regra. É se ela for inconstitucional. Mas não está deixando de aplicar, está interpretando em conjunto com as outras. Mas, no final, nós, dependendo da votação, nós discutiremos isso. Ministro Alexandre, só um esclarecimento. Na verdade, na cautelar que foi julgada lá no ano 2000, houve uma discussão intensa, inclusive, expressamente sobre a regra de transição. É um acórdão de mais de 100 páginas, e ali os ministros Sidney Sanches, Moreira Alves,
todos discutiram a questão da regra de transição. Discutiram a regra de transição, mas não havia na época, e não discutiram que a regra de transição havia prejudicado. Não há uma linha nisso. Tanto é verdade que Porque nós na época estávamos não tinha- decidindo... Que estava a discussão Perdão. à luz do artigo 201 da Constituição. Se o sistema atuarial foi observado. Mas não haviam, não discutiram o retrocesso social e o prejuízo, porque a época, não discutiram porque a época ainda não tinham, realmente era um ano depois, eles não tinham percebido isso. Foram feitas todas as análises. E aí, no sistema atuarial, evidentemente que há quem ganha e quem perde, para se prestigiar efetivamente a inteireza do sistema previdenciário. Acho que tá bom já, né, pessoal? Vamos ver aqui o que a gente acabou de assistir. O ministro André Mendonça claramente sendo favorável à tese dos aposentados. Isso aí me ficou claro. Outro ponto é a intenção, né, do Barroso em intervir realmente, em interceder, falar, não, mas espera aí, a gente jogou uma coisa, a gente jogou outra. Né? Que história é essa? Além disso, pessoal, o ministro André Mendonça, ao longo desses julgamentos, ele deixou claro que iria se manifestar sobre revisão da vida toda no tema 1102. Então, causa estranheza essa decisão na reclamação constitucional que ele proferiu. Ele trouxe os outros julgados, mas particularmente não ficou claro se ele negou a reclamação constitucional porque ele realmente entende que as ADIs ocasionaram a superação da tese do tema 1102, que as ADIs já estão valendo, que as ADIs realmente prejudicaram a revisão da vida toda. Não ficou claro se ele entendeu isso ou se ele entendeu que a parte quis usar a reclamação constitucional em um momento inadequado, que ela ainda teria cartas na manga, ela ainda teria recursos antes de usar a reclamação constitucional. O que aí seria uma questão de ordem processual. Aí estaria coerente com o que ele falou aqui, porque aí ele não entrou no mérito das ADIs, de revisão da vida toda. Aí ele teria entrado só na questão processual. Falou, não é o momento adequado, por isso que eu vou negar. Mas, de fato, ele mencionou as ADIs, mencionou efeito vinculante, por isso que causa muita preocupação. E, ao meu ver, precisamos do julgamento imediato da revisão da vida toda. Sabe por quê? Eu sei que em setembro o ministro Edson Fachin será o presidente do STF, né? Tive a honra de ter aulas com ele e ele sempre foi defensor dos aposentados, inclusive vou fazer um vídeo sobre o ministro Edson Fachin. Mas ocorre que enquanto tivermos juízes desrespeitando a ordem de suspensão nacional dos processos, aí vai ter problema. Como já disse outro ministro que eu já mostrei para vocês, né? Quando é a favor do aposentado, quando tem juiz, quando tem tribunal querendo implantar o benefício com a revisão imediatamente, aí o INSS vai recorrer para travar. Mas e quando é contra o aposentado? E perceba, de mais de 100 mil processos de revisão da vida toda, o que nós estamos tendo aqui são algumas decisões contrárias. A maioria continua suspenso, como tem que ser. Não estou defendendo a suspensão dos processos. Eu estou falando, como tem ordem de suspensão nacional dos processos, tem que ficar suspenso. O que você pode fazer nesse momento? É verificar se o seu processo está tudo certo para não acontecer isso com você. Se você tem uma questão de cálculos estão feitos da forma correta, se você tem a questão processual mesmo, se já tem que ser feita alguma correção para você também não cair numa situação dessa, tá? Então, se você quiser um parecer jurídico do seu processo, também é possível.
podemos elaborar um parecer jurídico do seu processo mediante a contratação do escritório. E aí, se você quiser, você pode continuar com o seu advogado anterior, mas pelo menos vai ter esse parecer jurídico. Ou, se você quiser, você pode trocar de advogado a qualquer momento, seja vindo para o nosso time Nakamura, seja se tornando aqui, né, mais um cliente do nosso escritório, ou seja, procurando às vezes um outro advogado que você também tenha confiança, tá bom? Eu só precisava te trazer essas informações. Vamos aqui para a próxima aula, eu te vejo, né? Então já se inscreva aqui nesse canal, eu te vejo na próxima aula. Que Deus te abençoe grandemente. Quando é notícia boa, eu trago notícia boa. Quando é notícia ruim, eu trago notícia ruim. E quando é notícia preocupante, mas que a gente ainda tem que verificar certinho os fundamentos, eu vou trazer da mesma forma. As aulas aqui são completas, mostrando os dois lados da moeda e principalmente o lado dos aposentados. Revisão da vida toda já. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.